Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao nosso 22º dia do Retiro Quaresmal, tempo de graça, tempo de conversão, nesta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Quarta-feira, onde veneramos com maior carinho e grande devoção ao nosso Santo Patriarca, nosso amado e querido São José. Ide a José, ide ao Santo Patriarca, ide ao guardião da providência divina e pedimos a Ele que nos ajude com graças do coração de seu Filho, que nos permita fazer este tempo de oração unidos à Santíssima Virgem, a quem tanto Ele amou nesta terra, e ao mesmo tempo custodiados pela sua santidade, guardados pela sua obediência a Deus e iluminados pelo seu desejo de agradar em tudo o amor que quer ser amado. Coloquemo-nos na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Hoje, a Santa Igreja nos apresenta a liturgia do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, leio para os senhores. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem só um i, uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Hoje a liturgia que a Igreja nos propõe, nesta quarta-feira, tem um fio condutor que une a primeira leitura do livro do Deuteronômio, que nos fala dessa solicitação ao cumprimento dos mandamentos de Deus com fidelidade, corroborada pela página que agora terminamos de ler do 5º capítulo de São Mateus, onde Jesus Cristo diz que não veio abolir a lei, mas levá-la a pleno cumprimento. Essa página do Santo Evangelho ou a leitura do livro do Deuteronômio podem gerar um certo desconforto ou incômodo à mentalidade odierna presente na nossa sociedade. Existem duas maneiras de condutas que são muito vinculadas à falsa liberdade ou à falsa concepção de liberdade que tem sido muito propagada entre as famílias, perante a educação de crianças, jovens e até mesmo no comportamento das pessoas adultas maduras. São dois pensamentos. Um é o pensamento de autonomia, ou seja, necessito ser um ser humano autônomo, ou o pensamento de uma vida heterônoma. São dois opostos, dois extremos. O autônomo
esse ser humano que necessita de uma liberdade autônoma, é aquele que prega uma procura pela maturidade segundo os seus critérios, ou seja, o critério é não ter critério. E vamos ao extremo oposto, que é a heterônoma, ou seja, ser manipulado ou dirigido por fora, violentado na consciência, de tal maneira que o critério não seja plausível ou racional, não passe pela luz do equilíbrio de um discernimento, e sim pela imposição da tirania de quem se encontra, então, agindo no vínculo à consciência ou ao comportamento alheio. Vejam, quando o Senhor nos fala da lei, quando nos diz que a veio levar e cumpri-la em plenitude e não aboli-la, nós devemos levar em conta que a lei de Deus quer nos mostrar a Jesus Cristo como caminho. O cumprimento da lei é educacional, não é um exercício de tirania e muito menos um exercício de libertinagem. O critério é não ter critério, ou o critério é a imposição dos critérios. Pelo contrário, quando nós não levamos em conta a revelação que se dá através da lei de Deus, nós não podemos realmente aceitar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele mesmo diz que não veio abolir e sim levá-la à plenitude, o exercício das leis, para que nós possamos entender que ser cristão é colocar os passos nas pegadas de Cristo, que cumpriu os mandamentos, que elevou os mandamentos à máxima plenitude através da lei do amor, do mandamento novo, mas que de nada refutou e, em hipótese alguma, foi subversivo àquilo que Deus teve como pedagogia para a educação da alma e do coração do povo da antiga aliança. Como a Quaresma, meus queridos amigos, já tive a oportunidade de falar com os senhores em outro dia de nosso retiro, deve ser vivida a espiritualidade do peregrino? Nesse Santo Evangelho, podemos pedir ao Senhor que fale a cada um de nós e também nos escute a respeito de como temos vivido as leis de Deus, como estamos realmente fazendo com que seus mandamentos sejam não só apreciados, não somente admirados como o correto, mas enxertados como vida para todos nós e vida em abundância. Senhor, ensina-me a caminhar. Uma boa jaculatória para o nosso tempo quaresmal. Hoje, gostaria de trazer um assunto para o nosso 22º dia da Quaresma e também de retiro, que penso ser muito pertinente também na nossa revisão de vida, ao mesmo tempo na prática de aprofundamento das nossas devoções ou, para aqueles que não têm, o início desta devoção, que é a necessidade da oração do Santo Terço. Essa minha fala é um convite a todos os senhores que, por acaso, já rezam o terço diariamente, possam fazê-lo nesse tempo ou possam examinar a forma com a qual estão rezando, qual é a qualidade da piedade em que estamos rezando o terço, seja na concentração, seja na meditação dos mistérios e, sobretudo, nas palavras que são pronunciadas em cada oração. Bem como aqueles que ainda não possuem essa devoção, que têm certa dificuldade para rezar o Santo Terço, que podem achar um pouco enfadonho, nós encontramos no terço justamente
uma busca. Uma busca porque amamos a Deus e o encontramos em cada mistério do Santo Rosário, porque somos amados por Deus na contemplação dos mistérios da vida de seu Filho amado Jesus Cristo. Se o motor do mundo é o amor, eu posso dizer que a engrenagem do mundo é o Santo Rosário. Muitos de nós levamos por piedade, por devoção, ou talvez por uma tradição, por um hábito familiar que nos foi passado sempre ter o terço conosco, seja no bolso, alguns levam no carro, outros têm uma dezena na carteira. Não há problema. É realmente uma forma de sabermos que estamos muito acompanhados pela Virgem Santíssima. Mas, além de levarmos o Santo Terço conosco, devemos recordar que a Virgem nos pediu com frequência que rezemos o Santo Terço. Nas 6 aparições que ocorreram em Fátima, chama a atenção dos senhores, tiveram episódios e circunstâncias muito pontuais. Mas em todas as 6 aparições, Nossa Senhora repetiu o pedido. Rezem o Santo Rosário. E mais, Nossa Senhora complementou, pedindo a salvação do mundo. É verdade que o tempo da Quaresma, tempo em que vamos pedindo perdão pelos nossos pecados e os do mundo inteiro, como rezamos na jaculatória do Terço da Divina Misericórdia, nós ajudamos a Nossa Senhora a cuidar de nós rezando o Santo Terço ou aprofundando esta oração e, quem sabe, alguns iniciando, dando os primeiros passos da oração do Santo Terço. Permitimos que Nossa Senhora cuide de nós, ela que nos recebeu aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. E também nós cooperamos com Nossa Senhora no seu cuidado para com o mundo. Ou seja, quem reza o Santo Terço participa da maternidade de Maria Virgem. Nós, ao rezarmos o Santo Rosário, meus amados irmãos no Senhor, nós adentramos a grandes orações bíblicas, seja o Pai Nosso, que nos foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, deixado como uma oração por excelência de comunicação com o Pai, de reconhecimento da paternidade de Deus, mas também a Ave Maria. Quando rezamos Ave Maria, na sua primeira parte, nós contemplamos a encarnação, contemplamos também a visitação a Santa Isabel, porque ali tanto repetimos a saudação do anjo São Gabriel, do arcanjo, bem como a exclamação, a exultação de Santa Isabel quando foi visitada em Aicarém por conta da ida de Nossa Senhora ao seu encontro, ao saber que ela, milagrosamente, que era considerada estéril, estava grávida de São João Batista há 6 meses. Ora, quando rezamos a Ave Maria, o Pai Nosso, nós somos introduzidos nos mistérios da vida de Jesus Cristo. Nós não somente contemplamos a Anunciação, nós não somente nos deparamos com a visitação de Maria a Santa Isabel, mas fazemos com que as palavras que o Senhor nos ensinou e nos deixou como testamento do Pai Nosso seja um verdadeiro plano de vida espiritual e uma oportunidade de pedirmos perdão pelos nossos muitos pecados ao longo do dia. Por isso, cada Pai Nosso do Santo Terço que rezamos nos ajuda muitas das vezes a pedir perdão pelas ofensas que cometemos contra Deus e contra o próximo, pelas vezes que não somos eucarísticos e não reconhecemos o pão nosso de cada dia e não pensamos na Eucaristia e não fazemos as nossas comunhões espirituais e não santificamos o nome de Deus, ou talvez proferimos o nome de Deus em vão. O glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que também está presente no conjunto, no bojo de todo o Santo Rosário, nos dá a característica essencial da vocação do cristão católico. Fomos criados para a glória de Deus.
Mas também a riqueza do terço nos faz ter esse acesso à revelação do próprio Deus e do seu amor através da tradição da Igreja Católica, porque sabemos que não só pela Sagrada Escritura, mas também pela tradição conhecemos, temos acesso e intimidade com a revelação de Deus. Por exemplo, nós rezamos a segunda parte da Ave Maria, o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, como tendo essa grande conclusão do Concílio de Éfeso em 431, que foi uma resposta contra a heresia de Nestório, que advogava contrariamente à maternidade divina da Virgem Maria. Justamente o concílio, São Cirilo, defendem de forma incrível essa maternidade divina de Nossa Senhora, e o concílio de Éfeso de 431 deixa muito claro: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Assim terminam as palavras do Santo Concílio. Dessa forma, meus queridos amigos no Senhor, nós também, ao rezarmos o Santo Rosário, estamos em plena comunhão com a tradição, com a doutrina da Igreja. Nós rezamos com a Igreja. Nós professamos a fé nesse tesouro que a Igreja, assim, nos propõe como dogma, mas também nos mostra como verdade a ser abraçada, cuja adesão não é somente intelectual, mas também a partir do coração. E sabemos que foi por volta do ano 1000 que os monges fundem esta primeira com a segunda parte da Ave Maria, e então começam a propagar esta oração que não pode ser esquecida nas palavras de São João Paulo II, que, compondo então as 50 rosas que enviamos a Nossa Senhora e ela deposita diante do trono de seu Filho Jesus, porque por isso meditamos os mistérios da vida de Cristo, o Santo Rosário, a oração diária do terço, nos permite contemplar os mistérios da vida de Jesus pelos olhos e as mãos de Maria. Rezar o Santo Terço é abraçar o resumo do Santo Evangelho a cada dia. Meus irmãos, na prática, também espiritualmente, temos um grande auxílio, porque o terço nos santifica e nos associa à vida de Jesus Cristo. Nós contemplamos os mistérios da vida de Cristo e somos associados aos mistérios da nossa vida. Quando associados na nossa vida aos mistérios da vida de Cristo, percebemos e descobrimos que rezar o terço não é uma situação que nos coloca como meros espectadores. Os mistérios da vida de Cristo acontecem e são atualizados em nossas circunstâncias pessoais. E dessa maneira, quando rezamos o rosário, lendo os santos evangelhos através da vida de Cristo em nós, expulsamos o mal, como dizia São Padre Pio, e entronizamos o bem. Convido a todos os senhores que façamos esse esforço por, ainda nesses dias que nos restam da Santa Quaresma, de rezarmos com piedade, com devoção, com humildade e grande espírito contemplativo o Santo Terço. Muitos comentam que não possuem tempo para rezar o terço. Escutem no carro a oração do Santo Terço, escutem pela rádio, existem tantos áudios que podem nos auxiliar, até com a voz de São João Paulo II, do nosso Papa Emérito Bento XVI, do Papa Francisco. Existem ferramentas que, graças a Deus, pela tecnologia, nós já não temos desculpas de não rezar o Santo Terço. Seja no momento de trânsito, seja num intervalo, ou talvez a senhora que se encontre cozinhando, preparando o almoço ou jantar, pode colocar então o áudio enquanto está preparando e ali, nos afazeres domésticos, no trânsito ou no momento de esporte, de caminhada, pois ir rezando.
e não permitir que a desculpa da má vontade ou da preguiça substitua essa grande devoção que nos faz viver a vida de Cristo no dia a dia. Essa é a finalidade da Quaresma e o Santo Terço aí está para nos ajudar. Convido a todos os senhores para terminarmos esse nosso 22º encontro do Retiro, agradecendo ao apostolado In Veritatem pela oportunidade de nos oferecer esse retiro de Quaresma. Assim rezamos a oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio, eu vos desejo como fim último, eu vos louvo como benfeitor perpétuo, eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz e abençoado a todos os senhores. Até amanhã, se Deus quiser, o nosso 23º encontro do Retiro Quaresmal. Seguimos muito unidos, adorando a Deus e prostrando-nos humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados e reparando pelos pecados do mundo inteiro.